Abram a Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 1, que nos diz: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. É suficiente até aqui. Glórias a Deus. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que Deus nos direcione, nos dê capacidade para que esta palavra venha trabalhar nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, em tua presença nos colocamos nesta hora a fim de clamar, a fim de suplicar, a fim de pedir, a fim de pedir, Senhor, com todo entendimento, com toda a fé, com toda a humildade do coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E venha, Senhor, falar poderosamente ao coração de todos aqueles que nos ouvem sobre as consequências de contaminar o seu corpo com um adultério. Sim, meu Deus, da importância de haver um compromisso contigo, da importância, meu Deus, de uma pessoa se colocar na brecha e não permitir que o inimigo, Senhor, venha enganá-lo, venha feri-lo, venha transformar a sua vida numa vida de dor e de sofrimento. Quantas famílias agora, Senhor, estão prostradas diante da tua face, Senhor, pedindo misericórdia. Pais que abandonaram filhos, pais que deixaram os seus filhos por causa de outra mulher. Sim, meu Deus, quantos pais deixaram seus filhos, abandonaram eles, e estes filhos hoje estão magoados, feridos, porque um dia foram abandonados e se passaram décadas e já não conseguem perdoar o seu pai. Quantas mães
Eu sei, Senhor, quantas mães abandonaram os seus filhos, o seu marido, e saíram em busca de aventuras sexuais, em busca de aventuras, meu Deus, para satisfazer o prazer momentâneo da carne, deixando aquilo que de mais sagrado o Senhor fez, a constituição da família, a constituição de um lar, a constituição, Senhor, da geração que vem para dominar por sobre a face da terra. O nosso futuro está em tuas mãos. Senhor, agora, Senhor, olha para esta mulher traída, olha para esta mulher ferida que está em casa, olha para esse homem traído, ferido, machucado, angustiado, que está sofrendo, Senhor, que não consegue perdoar, ó Pai, que vive com a imposição humana, mas que a todo tempo lembra daquela situação horrenda e caótica e lança em rosto, lança na face, lança, Senhor, mostrando que aquela pessoa errou e o pecado não continua ali, porque de adultério se transformou em mágoa, de mágoa se transformou em destruição, e agora aquilo que era feliz, meu Deus, aquilo que era um ambiente de paz, se transformou num ambiente de guerra e de ódio, Senhor, aonde as pessoas não se perdoam, aonde as pessoas não se amam, aonde as pessoas estão vivendo, meu Deus, uma depressão total, vivem juntas por causa da conveniência, Pai, porque o amor já foi embora há muito tempo. Pai querido e amado, Pai soberano, sublime e eterno, que estas palavras que foram lidas aqui, pregadas, Senhor, possam servir de consolo a essa alma ferida, que possam servir de advertência a esse pecador que se prepara para cometer o pecado, para esta pecadora que se prepara para cometer o pecado, que possa, Senhor, servir de exortação severa, para que as pessoas tenham cuidado com aquilo que o Senhor considera o teu templo, que é o nosso corpo, o teu santuário, que é o nosso corpo, para que nós não exponhamos o nosso corpo ao vitupério, ao desprezo, dando as costas para o teu amor representado pela cruz. Meu Deus, fala através da minha vida, porque eu reconheço, Senhor, que sem ti não sou nada. Eu reconheço, meu Deus, que sem ti nada tenho, nada possuo, nada sou, não consigo fazer nada. Por favor, Senhor, na tua imensa misericórdia, usa-me em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, humildemente, Senhor, por favor, usa-me em tuas mãos e faz o milagre na vida desse homem e desta mulher. Faz o milagre, Senhor, opera, trabalha, porque a honra e a glória e o louvor nós sempre daremos a ti, somente a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja Deus. Meus amados irmãos, preste atenção. O que o adultério pode causar na vida de alguém que ama, que se relaciona, que se dedica a outra pessoa? Quais são as consequências de dar uma puladinha de cerca, uma escapadinha, uma fugidinha, de ficar batendo papo no WhatsApp com outro homem, com outra mulher, ou ficar mandando recadinhos pelo Facebook, ou até mesmo pagar uma prostituta para estar com você, para estar com ela? Quais são as consequências desse pecado? O que acontece com uma pessoa que faz tais coisas, que age dessa maneira, que vive dessa maneira? É o que o Espírito Santo quer revelar, porque a causa de muitos lares destruídos nos dias de hoje é justamente a infidelidade conjugal. A causa de muitos lares, de muitas pessoas infelizes, é a infidelidade conjugal. Ciúmes. Se ciúme adiantasse alguma coisa, as pessoas não trairiam, porque a imposição humana do ciúme não faz com que as coisas aconteçam de fato. A imposição do ciúme faz com que a pessoa fique com raiva e aí que sim, vá praticar. Então ciúme não adianta ter. A pessoa tem que ter vergonha na cara. Ela tem que ter, sim, caráter cristão. Ela tem que ter personalidade cristã para poder fazer as coisas corretamente. Há pessoas que não têm vergonha na cara. São pior que cães no cio.
são pior que cadelas no cio, podemos assim dizer. Estão traindo a todo tempo, traindo, e se vangloriam por isso, e se acham os tais por isso, e pensam que estão construindo na sua vida, quando na verdade estão destruindo a sua vida, fazendo as coisas erradas, fazendo aquilo que desagrada a Deus, fazendo aquilo que as distancia de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus não quer que elas façam. Meus amados, entendam isso. Hoje nós vamos pegar um personagem da Bíblia Sagrada, um personagem ungido, um personagem abençoado, um personagem cheio do Espírito Santo, um personagem com dom de Deus. Esse personagem é Davi. Quem nunca ouviu falar do grande rei Davi? Todos nós que aqui estamos já ouvimos falar de Davi, o grande rei Davi. Davi que foi ungido pelo profeta Samuel. Davi que herdou o trono de Saul. Davi e suas conquistas. Quem nunca ouviu falar de Davi? Davi, o grande salmista, poeta, que escreveu a metade do livro de Salmos. É Davi, o rei Davi, o cara que, inspirado pelo Espírito Santo, senta e escreve o livro de Salmos. Davi é aquele cara corajoso que não teve medo do gigante Golias. Davi é aquele homem que disse assim: olha, tu vens a mim com espada, com couraça, mas eu vou em nome do Senhor. E ele, com uma pedra, derruba o gigante, corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. De quem estamos falando? Estamos falando de Davi. A Bíblia diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que vivia de acordo com as coisas que Deus tinha para a vida dele. Um homem que se manteve no deserto como pastor, apacentando ovelhas, orando. Um homem que dos altos céus Deus olhou para ele e o escolheu para ser um profeta, para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um homem ungido a rei e liderar a nação, liderar a terra prometida, liderar o povo escolhido por Deus. Um homem a quem entregou Deus os seus inimigos todos em suas mãos, a quem Deus exaltou sobremaneira, um homem que tinha uma autoridade sobrenatural de Deus sobre os demônios. A Bíblia diz que o espírito maligno descia sobre a vida de Saul, e quando o espírito maligno descia sobre a vida de Saul, chamavam então Davi, ele vinha com a sua harpa e ele tocava a harpa, e quando ele tocava a harpa, os demônios que estavam na vida do rei Saul saíam correndo, desapareciam correndo, porque este homem era um homem que Deus tem um propósito, que Deus abençoou, que Deus honrou. E até os dias de hoje, quantas vezes nós vamos falar de Davi, falamos do grande rei Davi, o homem escolhido por Deus, o homem com o coração de Deus, um homem que vive a vontade de Deus, um homem que faz aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, um homem abençoado por Deus. Mas o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi foi algo muito tenso, porque Davi tinha muitas esposas. Davi tinha as mulheres que ele queria, ele casava com elas, e naquele tempo ainda poderia ter concubinas. Então tinha um enorme harém cheio de mulheres, e tinha também concubinas, mulheres que serviam como esposas, que estavam ali à sua disposição, para ele ter o tipo de prazer que ele sonhava ter, para ele poder aproveitar as suas esposas. E isso tudo era legal para aquele tempo, era bacana para aquele tempo, era uma realidade daquele tempo, já não é uma realidade do nosso tempo, mas naquele tempo isso era uma realidade e ele tinha. E a Bíblia Sagrada diz então que os filhos de Israel foram para a guerra. Eles foram para a guerra porque tinham que lutar. A Bíblia diz que o rei sempre iria à frente na guerra, mas Davi resolveu ficar em casa. Meus amados, uma coisa eu quero deixar bem clara: se você foi chamado por Deus para a guerra, você não pode ficar parado em casa. Se você foi escolhido por Deus para lutar, para batalhar, para vencer a guerra, você não pode ficar em casa. Você não pode mandar alguém no teu lugar. Muitas vezes estamos no deserto. O deserto significa o mar da provação. Muitas vezes estamos no vale da sombra da morte, quando estamos prontos para ser assassinados. Muitas vezes estamos ali sofrendo, angustiados, pessoas tentando nos destruir, nos apedrejando, nos pisando, nos humilhando, mas nós não podemos em minuto algum deixar de lutar e deixar de crer em Deus, deixar de acreditar que o nosso Deus é poderoso para nos levantar. Mas Davi, nesse caso aqui, olhou para o seu lado e viu o seu grande general de guerra, Joabe.
Quando ele viu o seu general de guerra, Joabe, ele disse assim: Joabe, pega o exército, vai você lutar contra os amonitas e eu vou ficar em casa de boa. Eu vou ficar em casa de boa porque eu não tenho que me preocupar. Você vai, luta com os amonitas e eu fico em casa, e aí quando você vencer a batalha, você vem para cá. Ó, o exército está cheio, está todo mundo preparado, você é um grande general, os amonitas nunca vão conseguir te vencer, você vai matar todo mundo lá, pronto, está derrotado o inimigo, pode ir, vai. E Joabe então ele vai para a guerra e Davi fica em casa. Um homem em casa fica na ociosidade. Querido, você não pode te manter a sua mente nas coisas terrenas. Você tem que manter a tua mente nas coisas espirituais de Deus. Uma coisa é você trabalhar, você ter que fazer a sua função. Você foi chamado para trabalhar e aí você vai trabalhar, você desenvolve a sua função, você trabalha, você luta, você batalha. E muitas vezes na batalha do dia a dia você encontra obstáculos. Agora, você não pode de maneira alguma desconectar com Deus, perder a conexão com Deus, deixar cair o link que você tem com Deus, deixar cair a comunicação que você tem com Deus. Isso você não pode deixar acontecer. Você tem que fazer com que essa conexão permaneça. Mas não foi o que aconteceu com Davi. Diz a Bíblia Sagrada que Davi então saiu à varanda do seu palácio, e quando ele saiu à varanda do seu palácio, ele olhou e havia um rio que passava por fronte ao palácio, ali na frente, e banhando-se ali na frente estava uma mulher, Batseba. Ela estava tomando banho. E eu também não sei porque Batseba foi tomar banho naquela hora, naquele lugar, se ela sabia que Davi poderia estar ali ou não sabia, sem dizer que essa mulher era uma mulher casada. Essa mulher era casada com um homem que era soldado de Davi. E esse homem, soldado de Davi, cujo nome é Urias, o Eteu, ele estava na fileira de guerra. Ele estava junto com Joabe lutando na batalha. Ele estava lutando contra os amonitas. E aí a Batseba apareceu ali. Batseba não deveria ser feia, ela deveria ser muito bonita, ou pelo menos aos olhos de Davi, ela agradou. E a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, deixe tomar a ousadia de dizer para vocês que o diabo ele não vem de casco de cavalo, ele não vem com aquele chifre, sabe? Aquele chifre, ele não vem assim todo vermelho, com uma cola comprida, não. Se o diabo aparecer desse jeito na tua frente, você sai correndo, meu querido. Mas ele vem disfarçado de anjo de luz. E nesse caso, ele veio em forma de uma mulher muito bonita, uma mulher perfeita, uma mulher que fez Davi desejar, cobiçar. Ela deveria ser maravilhosa, ela deveria ser muito especial, ela deveria chamar a atenção. E Davi ficou ansioso e disse assim, chamou ali o pessoal dele e disse: quem é que é aquela mulher? Quem é que é aquela mulher? Aí o pessoal disse para ele: olha, aquela mulher é uma mulher casada, hein? Ela é casada. Olha bem o que tu vai fazer, Davi. Tu é uma mulher casada com Urias, o teu servo. Urias, o teu camarada, o teu amigo, o teu companheiro, aquele que está lá na fileira de guerra. Aquele que está lá na fileira de guerra lutando por você. Ela é casada, chama ela aqui que eu quero falar com ela. E é rei, né? Rei manda, não pede, né? Aí chamaram a Batseba chega na presença do rei e diz a palavra do Senhor que o rei pegou Batseba e levou ela para dentro do seu aposento. E dentro do seu aposento, ele adulterou com Batseba. Ele cometeu o pecado, ele consumou o adultério. A Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que nós não podemos fazer união de corpo com uma prostituta, com outra mulher, porque nós estamos expondo o corpo de Cristo ao vitupério, ao escândalo. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. Uma mulher não pode se aproximar de outro homem que não o seu marido e ter relações extraconjugais com ele. E um homem não pode se aproximar de outra mulher que não seja sua esposa e ter relações extraconjugais com ela, porque isso se trata de adultério, e adultério é condenado na Bíblia Sagrada. Adultério é pecado de morte. A Bíblia Sagrada diz que ficarão de fora os adúlteros. Os adúlteros, aqueles que cometem um adultério, eles ficarão de fora, eles não entrarão no reino de Deus, eles não entrarão na graça de Deus. Um homem tem que ser fiel à sua esposa e a sua esposa ser fiel ao homem. Mas nesse caso em especial, nós estamos falando de alguém diferenciado. É como se eu estivesse falando dos grandes líderes religiosos da nossa nação. É como se eu estivesse falando das pessoas mais importantes, a qual nós nos espelhamos e dizemos: aquele ali é um santo homem de Deus.
como se eu estivesse falando de pessoas assim que a gente tem como referência na nossa vida. E essas pessoas, então, que a gente tem como referência, acabam cometendo este tipo de pecado hediondo e terrível que os distancia da presença de Deus e, como consequência, leva os demais que estão próximos a Ele, os demais que estão observando as suas atitudes, os demais que estão o admirando, a também se escandalizar e se distanciar de Deus. Sim, foi isso que Davi fez. Davi trouxe Batseba para o seu leito e aí ele pôde desfrutar daqueles minutos de prazer do corpo de Batseba, da beleza de Batseba, desfrutar dos beijos de Batseba, dos abraços de Batseba, das mãos macias que ela possuía, do cabelo perfumado que ela tinha, e aquele minuto de prazer então ficou como se tivesse apagado. Nós podemos esconder as coisas de todos os homens. Davi pensou que escondeu de todo Israel. Davi colocou uma pedra em cima e ele disse: olha, eu escondi de todo mundo, ninguém viu. Ninguém sabe, a não ser aqueles serviçais que estão aqui comigo, mas esses não vão falar nada para ninguém, pois são meus serviçais, tem que ficar calado e pronto, acabou. Ninguém vai saber, ninguém nunca vai descobrir. Eu fiz o que queria, pequei e está tudo bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você bem clara. Você acha que está fazendo isso escondido? A sua esposa não sabe, o seu pastor não sabe, o seu líder religioso não sabe, a cidade inteira não sabe, mas Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmã. Você não pode ocultar nada nos olhos de Deus. As coisas que são feitas no escuro, as coisas que não são vistas pelos homens, Deus revelará a luz diante de todas as pessoas para que se tornem luz, para que o teu pecado não fique escondido, para que aquilo que você faz não fique oculto, para que você receba a paga pelo teu coração perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou maquiar a palavra de Deus, não. Em hipótese alguma, por que eu maquiaria a palavra de Deus dizendo para você: ah, servir a Deus é mamão com açúcar, é melzinho na chupeta, é tudo docinho, é bom demais, é fácil demais, é maravilhoso demais. Não é verdade. Servir a Deus requer devoção, servir a Deus requer santificação. Essa geração depravada, essa geração que está completamente perdida, essa geração que adora mais o sexo do que a própria grandeza do poderoso Deus, esta geração que não se consagra, essa geração que desvirtua a virtude de Deus sobre a sua vida, esta geração que não valoriza mimados e mimadas, pessoas que dizem que Deus não julgará, pessoas que se esqueceram do arrebatamento da igreja. Essa geração pagará um alto preço, porque o seu pecado já tem chegado à narina de Deus, e Deus não tem se agradado desta geração, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Deus não se agradou daquela geração, assim como foi nos dias de Noé. Deus não se agradou daquela geração. Essa geração também tem vivido pecados inconcebíveis para Deus, e Deus dos altos céus tem sentido o odor maligno destes pecados e tem desprezado esta geração. E eu quero dizer para você que está me acompanhando agora: não brinque com fogo. Não brinque com fogo, porque todo que brinca com fogo se queima. Começa com uma brincadeirinha, com outra brincadeirinha, com outra brincadeirinha e culmina no pecado. Não dê brecha. Não dê brecha para Satanás entrar na tua vida. A Bíblia diz que o inimigo anda em derredor procurando uma fresta para poder entrar e destruir, para poder entrar e acabar com a pessoa. A Bíblia diz para você que um dia aceitou Jesus e abandonou estas práticas mundanas, estas práticas carnais. A Bíblia Sagrada diz que o espírito maligno sai do corpo, ele anda peregrinando, e aí, não achando onde ficar, ele volta. Quando ele volta, ele encontra o corpo vazio, não está cheio do Espírito Santo, não está cheio da glória de Deus, não está cheio da virtude de Deus, não está cheio da palavra de Deus. Ele entra e traz outros 7 espíritos malignos pior do que ele com ele, e o estágio daquela pessoa é 7 vezes pior do que antes. Então imaginem, meus queridos, imaginem como estava Davi, deitava a cabeça no seu travesseiro e sonhava com Batseba. Sonhava com Batseba, mas de repente, bate na porta do palácio quem? A Batseba. Ô rei, preciso falar contigo.
E o rei pergunta: o que houve, mulher? Ah, eu tô grávida. Grávida? É, eu tô grávida. Porque não vem que não tem, meu irmão. A consequência do pecado sempre vai vir. Ou a gravidez, não é uma gravidez, é uma gonorreia, é uma sífilis, é uma AIDS, é alguma coisa parecida. Alguma coisa vem, não ache que fica de graça não ache que pegar e fazer as coisas vai ficar impune. Talvez você esteja acostumado, eu faço, eu pinto, eu bordo, mas um dia você vai pagar por tudo isso que você tem feito. Não se planta espinho querendo colher figos, e tampouco se planta figos para colher espinhos. Quem plantar espinhos colherá do espinheiro espinhos e machucará a sua vida. E se você planta espinhos no adultério, se você planta espinhos na concupiscência da carne, se você planta espinhos naquilo que é desagradável a Deus, se você planta espinhos fazendo exatamente aquilo que Deus não se agrada, então, obviamente, ainda nesse tempo e nesta vida, você vai recolher da parte de Deus somente espinhos, porque Ele não pode prosperar, Ele não pode dar vitória, Ele não pode fazer que uma pessoa tenha um manancial de mel na sua vida, se esta pessoa é uma pessoa que só gosta de obras malignas e carnais, obras pecaminosas que o distanciam da presença de Deus. Quando ela chega na frente de Davi, tô grávida, Davi diz assim: mas vai para casa, nós vamos dar um jeito nisso, vou dar um jeito nisso, vai para casa. Aí Davi manda chamar Urias. Manda lá na fronteira de guerra, vai lá e busca Urias. Traz Urias aqui no palácio. Diz para ele que eu quero saber como é que está a guerra. Ele que vai ser o informante. Fala para Joabe mandar Urias, trazendo todas as informações de como vai a guerra. Diz ele: agora, Urias vem para cá, Urias me dá a informação da guerra, eu mando ele para casa, ele dorme com a esposa. Depois de dormir com a esposa, porque deve estar seco, está na guerra. Depois de dormir com a esposa, aí ele volta para lá. Quando ele voltar, ele pensa que o filho é dele, pronto, acabou, resolvido o problema. Queria colocar mentira, queria colocar o engano. Veja bem, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Meu querido, minha querida, não adianta. Se você entrar num pecado, não use de outro pecado para fazer com que aquele pecado que você fez desapareça. Urias veio, chegou na presença de Davi, Davi disse: Urias, vem cá, meu amigo, bateu nas costas, deu um abraço, coisa e tal, e disse assim: Urias, me diz como é que tá a coisa lá na guerra, lá. Fala pra mim. Aí Urias chegou e disse: olha, tá tudo bem, fica tranquilo, o rei preferiu ficar em casa, agora deixa que a gente lá, que a gente resolve a parada, na guerra vai tudo bem. Então tá bom, Urias, obrigado, pode descer pra tua casa, você vai pra tua casa, e amanhã tu volta pra batalha, não tem problema, obrigado, valeu, boa informação, vai pra casa, vai. Urias disse: não, eu não vou pra casa, eu não vou ter o deleite de prazer de deitar-me com minha mulher, sendo que os meus irmãos estão lá dando seu sangue na fronteira de guerra. Eu vou dormir na porta do palácio, bem. Eu só vou sair daqui da porta do palácio quando o senhor me mandar voltar pra guerra. Pra minha casa eu não vou. E o rei não conseguiu enganar Urias. Deixou lá, passou a noite, coisa e tal. No outro dia o rei mandou chamar Urias e disse assim: hoje ele vai. Hoje ele vai. Eu estou falando de Davi. Olha a astúcia de Davi usado pelo inimigo. Davi chega e diz assim: Urias, vem cá, senta na minha mesa, vamos comer uma coisinha aqui. E lá vem a coisinha para comer. E come aqui, come ali, come aqui. E toma vinho, Urias, toma vinho, Urias. E Urias se embriagou. Ficou bêbado. Ele disse: agora pronto, agora tá alegrinho, tá mais fácil, fica mais fácil. Bebeu, encheu a cara. Agora ele vai para sua esposa. Agora ele não vai negar o fato de que sua esposa está esperando ele. Ele vai ir para sua esposa, vai abraçá-la. Ele vai ir para sua esposa, vai amá-la. E aí depois, quando ele voltar da guerra, ele vai dizer: o filho é meu, porque eu tive aqui e tive relações com a minha esposa. E é ao mesmo tempo, mesmo período, então o filho é meu. E Urias disse não, mesmo estando embriagado. Urias disse: eu não vou, não quero, não era para mim estar aqui bebendo, não era para mim estar aqui me divertindo, era para eu estar lá na fronteira de guerra, era para eu estar lutando, eu não vou, pronto, tá acabado, não vou. Então o rei entrou lá no seu escritório, pegou a caneta, ou a pena, não sei como se escrevia naquele tempo, e escreveu assim: Joabe, ao chegar em tuas mãos esta carta, saiba que mandei para você Urias, o Heteu, para que tu coloque-o na fileira da frente da guerra. E quando a guerra estiver no seu auge, retire o exército e permita que só Urias
seja assassinado pela espada do povo amonita. E pegou, selou, era uma cerinha, colocou o anel, lacrou, entregou na mão de Urias a sentença de morte dele mesmo e disse assim: vai, entrega para Joabe estas ordens que eu estou dando aqui. E Urias, então feliz da vida, pegou o seu cavalo e foi atravessando as terras de Israel e chegou na fileira de guerra e entregou na mão de Joabe. Quando Joabe abriu a carta, ele leu: olha, estou te mandando Urias para que ele morra pela espada do povo amonita. E assim Joabe fez. Joabe nem discutiu, a ordem era essa. No auge da guerra ele manda Urias. Urias vai para frente, para a fileira de batalha. Ele vai desembainhar a sua espada, vai lutando, vai lutando, vai lutando. Nesse momento Joabe chama o exército de Israel. O exército volta e fica Urias sozinho. E ele é atravessado e transpassado pela espada do povo amonita. Vejam bem, senhoras e senhores. O adultério gerou a mentira, que gerou o engano, que gerou agora o homicídio. Sim, degraus que o homem foi descendo para justificar um minuto de prazer. Degraus que o homem foi caindo para justificar um minuto de prazer. Quantos homens começam a dar explicações, mulher começa a dar explicações para um casamento que já está deteriorado, destruído por uma paixão mundana, criada única e exclusivamente por um momento de sedução acontecido na vida de um homem. Guarde-se do pecado, guarde-se do adultério, porque isso vai gerar a morte. O pecado gera a morte. O pecado faz com que a pessoa caminhe a passos largos para a morte. Você vai descendo, descendo, decaindo. Aquele homem que tinha o poder do Espírito Santo para expulsar demônios, aquele homem que com sua caneta escreveu os mais lindos salmos da Bíblia Sagrada, aquele homem que com seu poder derrubou o gigante Golias pela unção de Deus, aquele homem que nós falamos tão bem dele no início, se transformou num pecador adúltero, tendo ele centenas de mulheres para desfrutar, se transformou ele num pecador impenitente, porque ele não quis única e exclusivamente obedecer à voz de Deus. E a partir daí ele começou a fazer da sua vida um amargo caminho para a sua própria destruição. Um amargo caminho, um caminho de vazio, um caminho de sofrimento. Mas pronto, matou Urias, acabou o problema. Agora Batseba ganha o filho, vem cá, traz para mim que eu crio, é meu mesmo, não tem problema, ninguém vai ficar sabendo. Vai ser criado aqui no palácio, juntamente com a minha outra montoeira de filhos que eu tenho com tantas mulheres que eu já possuo. E Batseba vem para cá também, já fica aqui, já vou arrumar uma concubina para mim que se chama Batseba e pronto. Tá resolvido, tá oculto, ninguém sabe. Joabe não vai contar para ninguém, porque Joabe é o meu general obediente, ele já cumpriu a ordem. E ninguém sabe, mas como já foi dito nesta pregação, dos olhos de Deus nada se pode esconder. O que você está fazendo que está oculto aos homens, não está oculto a Deus. Deus conhece seu coração, seu pensamento, sua vida. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe aquilo que tu pensa, aquilo que sai de dentro do seu coração. Deus sabe seu andar, caminhar, pensar, agir, vestir. Deus conhece a sua vida. Você pode dizer assim: estou fazendo e ninguém está sabendo. Está enganado. Está enganado. Se Deus não permitiu ainda que o seu pecado seja revelado, é porque Ele tem misericórdia de você. Ele está esperando que você se converta, que você deixe esse pecado, que você abandone ele. Porque Ele quer resguardar a sua vida. Ele não quer que a consequência daninha desse pecado venha fazer com que outras pessoas continuem a sofrer, venha fazer com que outras pessoas continuem a padecer. Deus tem misericórdia de ti e por isso Ele quer te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí estava tudo muito certo, muito bom, só que Deus tem seus profetas. Deus tem seus profetas. E aí vem o profeta Natã. O profeta Natã olha para Davi e diz assim: ô Davi, deixa eu te contar uma parábola. Davi falou: conte-me a parábola. Natã era um profeta conceituado. Conte-me a parábola, profeta. Ele disse: havia na cidade 2 homens. 2. Um era rico e o outro pobre. O rico
tinha muitas ovelhas e o pobre apenas uma, que ele criou, do seu copo bebia, do seu bocado comia, e ele a criou como uma filha. Um dia chegou um viajante à casa do homem rico, e não querendo esse tomar das suas ovelhas para guisar, ele foi lá, pegou a ovelha do pobre, matou, a guisou e a deu para o viajante. Davi se enfureceu. Davi ficou louco, era um cara justo, ele não aceitava esse tipo de coisa. Ele não queria esse tipo de coisa. Ele não podia aceitar esse tipo de coisa. Então, quando Davi olhou para Natã falando aquela palavra, é digno de morte. Olha a sentença que ele declara. É digno de morte. O homem que fez tal coisa, porque fez e não se compadeceu. Ele é digno de morte. Digno de morte. Foi isso que Davi falou. Pela cordeira vai dar 4. Quadruplicar. Porque fez tal coisa e não se compadeceu. Ou seja, vai ser morto e vai dar 4 ovelhas. Aí Natã olha para ele e diz assim: esse homem é você. É, rei. É tu. Esse homem é você. Deus não te deu a casa de Israel? Deus não te deu as mulheres de teu Senhor? Se tu pedisse, Deus não te acrescentaria muito mais? Por que foi que tu foi lá pegar a mulher de Urias? Por que buscaste a mulher de Urias? Para fazer dela tua mulher? Olha, Davi, tu pecou gravemente, porque além de tu pegares ela e fazeres tua mulher e adulteraste, tu ainda matou o marido dela pela espada dos filhos de Amon. Um grande homem, Davi. Um grande homem sem dúvida, inquestionável. Um grande homem. Um grande pecado, sem dúvida. Terrível pecado. Pecado horrível. Davi cai de joelhos no chão, diante do profeta. Pequei contra o Senhor. Não mereço viver. Eu pequei contra Deus, não mereço viver. Não mereço estar aqui vivo. E se arrependeu do seu pecado. Um grande arrependimento. Um grande homem, um grande pecado, um grande arrependimento, mas muito maior que todas essas coisas, muito maior que tudo isso, é o amor de Deus sobre a vida do pecador. Eu estou falando com homens e mulheres que já adulteraram agora. Eu agora, como profeta de Deus, me levanto nesta hora para falar a esse homem, a esta mulher que está dizendo para mim: não tem salvação porque eu já adulterei, eu já pequei, eu já traí, eu já fiz coisas erradas, eu vivi dessa maneira, eu vivi da devassidão do pecado. Muito maior que este homem Davi, muito maior que o pecado de Davi, muito maior que o arrependimento de Davi, é o amor de Deus pelo pecador que se arrepende. Natã olha para Davi e diz assim: o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Deus te perdoa, você não vai morrer, mas você não vai escapar de colher aquilo que você semeou. Vai vir a divisão sobre a tua casa, vai se levantar um que vai se deitar com as tuas mulheres. Tu fez no oculto, tu fez no escondido, mas este vai fazer durante o dia a luz do dia. E aí o filho dele, Absalão, se revolta contra ele e faz o pai sair de casa, fugir. E Davi vai fugindo pelo deserto, mas as mulheres ficam com Absalão. A riqueza de Davi fica com Absalão. E Absalão faz isso na presença de todo o povo de Israel. Absalão faz isso na presença de todos aqueles, porque se semeia, se colhe. Talvez você esteja dizendo aí: mas pastor, hoje em dia a gente é perdoado por Deus, então não erreis, de Deus não se zomba. Deixa esse pecadinho de estimação, ô alma penada, deixa esse pecadinho de estimação, acostumado a querer enganar a Deus, acostumado a querer persuadir que é
o santo, então hoje eu peco, amanhã eu peço perdão, hoje eu peco de novo, amanhã eu peço perdão, hoje eu peco novamente, amanhã eu peço perdão. Não é dessa maneira. Você não pode fazer do sacrifício de Cristo um brinquedo na sua vida. Deus é amor, mas um dia Deus se assentará no seu trono de juiz e será o julgador das atitudes que nós tomamos quando estávamos sobre o nosso corpo de carne. Davi, ele padeceu até o resto da sua vida uma divisão na sua família. Ele perdeu seu filho amado e ele sofreu as consequências desse pecado. Pecado tem consequência, irmão. Pecado tem consequência, sim. Nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos sara a ferida da alma. Nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa, que nos liberta, que nos transforma, mas as máculas, as cicatrizes, elas ficam, as marcas do acidente, elas permanecem no nosso corpo, na nossa alma. Há muitos que estão fracos me acompanhando agora. Tem gente que diz para mim: eu não consigo orar, mas olha para a tua vida, vê o que você tem rejeitado, vê o que você tem deixado de lado, vê no que você tem pensado, imagina como você tem vivido, sem oração, sem louvor, sem santificação, sem temor, fazendo aquilo que bem te apraz, admirando toda a concupiscência carnal e maligna do pecado. Por favor, meus amados, não é assim que se vive. Davi, ele brincou com Deus, e porque ele brincou com Deus, a consequência do pecado veio sobre a vida dele. O amor de Deus é sobrenatural. O amor de Deus é aquele amor que perdoa. O amor de Deus é aquele que lava a ferida da alma. O amor de Deus é aquele que salva. O amor de Deus é aquele que cura. O amor de Deus é aquele que transforma. Mas não brinque com Deus. Há muitos homens chorando porque não podem voltar para casa, porque a sua esposa já não os aceita mais. Os filhos o querem bem distante. Por quê? Porque ele viveu no adultério. Há muitas mulheres que hoje em dia são taxadas de prostitutas, julgadas pela sociedade, estão arrependidas, estão dentro da igreja, mas ninguém as aceita. Deus as aceita, mas ninguém as aceita, porque elas pagam o preço da sua prostituição dentro da sua própria condição humana de pecadora. Aquela mulher adúltera chegou na presença de Cristo sendo carregada por homens que traziam pedras nas mãos. Quando ela foi lançada, adúltera porque ela era casada, se fosse prostituta era uma coisa, mas era adúltera. Ela estava traindo o marido quando ela foi flagrada, diz a Bíblia, em ato de adultério. Então ela foi levada a Jesus para ser apedrejada. Mestre, olha, a lei de Moisés nos diz que as tais devem ser apedrejadas. E Jesus disse assim: olha, cheio da unção, né, cheio do amor, aquele que não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Ninguém jogou a primeira pedra. Ninguém apedrejou aquela mulher. E ele disse: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Foram embora? Ela disse: foram, Senhor, foram todos embora. Então eu também não te condeno. Jesus disse: mas vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É isso. É isso. Chega, irmãzinha, de namorar no fundo da igreja. Chega de ficar pegando o WhatsApp do irmãozinho e teclando com ele. Chega dessa prostituição maligna o tempo todo, a todo instante, de se amassar o tempo todo. Chega desses namoros devassos, distantes da presença de Deus. Chega de promiscuidade, prostituição, lascívia. Chega. Nós queremos ser de Deus, nós precisamos ser de Deus. Nós temos que ser diferentes, existe um preço a ser pago. Então, se o preço a ser pago é não se prostituir, é não andar contra aquilo que Deus quer, é andar a favor daquilo que Deus quer, então temos que levar uma vida santa, uma vida de santificação, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de colocarmos à disposição de Deus. Ai, que palavra mais dura. Tá doendo, querido? Tá doendo? Minha mãe dizia um provérbio popular, acho que da minha terra: o que arde cura, o que aperta segura, né? Então, se arder é porque Deus está tocando na ferida da alma. Mas se você ouve a minha voz e ao mesmo tempo nem dá bola
nem dá bola, não quer ouvir, não quer saber, não quer ver as consequências do que você anda fazendo na sua vida, então infelizmente já não tem mais salvação para você. Você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de transformação. Eu preciso de cura, eu preciso de transformação, eu preciso de libertação, e a libertação acontece pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É isso que transforma a nossa vida, é isso que modifica a nossa vida. Louvado seja Deus. O filho de Davi, Batseba, se chamou Salomão. Não esse, porque esse faleceu, mas o segundo filho, Salomão. E esse foi o homem mais sábio do mundo. No livro de Provérbios, no capítulo de número 6, e no versículo de número 20, Salomão, ele instrui claramente as pessoas contra a mulher adúltera. O homem, principalmente o jovem, contra a mulher adúltera. E isso também a gente pode ter de forma inversa. Ele instrui a mulher contra o homem adúltero, contra a mulher adúltera. Capítulo 6 de Provérbios, versículo de número 20, o texto da Bíblia Sagrada nos diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no seu coração a sua formosura, nem te prenda com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem seus pés? Assim será o que entrar a uma mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Oh, glória! Não fica inocente. Tá me entendendo aí? Conseguiu captar a mensagem? Conseguiu entender a revelação de Deus? A vontade de Deus? Ah, meu querido, não adianta gravatinha, engomadinha não, entrar na igreja, paletózinho, gravata não, e lá em cima do altar ler o evangelho. Não adianta! Não adianta postura diante dos homens, se fazer de santarrão. A religião não te salva! O que salva é mudança de caráter em Cristo Jesus. O que salva é transformação de comportamento em Cristo Jesus. O que salva é um homem estar na presença de Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, servir a Deus, ser de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E quem é de Deus não é de prostituição. É duro demais para você ouvir esta mensagem. E é por isso que muitos têm entrado e saído da mensagem dizendo: esta palavra não é para mim, é para você mesmo, que não consegue ficar com a mulher da tua mocidade, prefere trocar por mais jovens. Adúltero. Chegará o dia em que os adúlteros comparecerão na presença de Deus e receberão a paga por sua ação perniciosa, por suas coisas horríveis, por seu comportamento insano, por aquilo que fez de uma forma, eu posso dizer, irracional. Sim,
completamente irracional, porque quando estamos na nossa razão, entendemos que as coisas espirituais são as coisas de suma importância para a nossa vida, e aí sim não desprezamos o ensinamento do Pai, e assim não desprezamos o ensinamento do Senhor. Davi tinha tudo e lançou-o fora. Só não perdeu a sua vida pela misericórdia e pelo amor de Deus. Talvez você também tenha tudo e queira sentir paz no dia de hoje. Queira poder chegar em casa e olhar para os olhos da sua esposa e dizer: minha querida, eu te amo. E você, mulher envergonhada, quem sabe você diga: chega, basta. Eu não quero mais saber dessa situação. E delete esses contatos. Deixe de lado estes homens. Deixe de lado esta vida pecaminosa e passe a viver desta maneira. Porque quando Salomão escreve, autorizado pelo Espírito Santo, e diz: filho meu, atende às palavras que te vou dizer. Filho meu, ouve os conselhos da tua mãe. Afasta-se da mulher adúltera, porque um homem não pode pegar brasa e não se queimar. Se ele pegar brasa, ele vai se queimar. Então foge dela. Deixa de lado. Porque aquele que toca numa mulher casada, ele terá contaminado a sua vida. Então deixa de lado. Quantos lares destruídos chega? Esse demônio vai ter que sair nesta hora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse espírito maligno das trevas que se levanta contra esta cidade, esta nação, este globo vai ter que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu amarro agora toda concupiscência maligna da carne, tudo aquilo que não procede de Deus, toda força maligna das trevas, tudo aquilo que não é teu, Senhor Jesus, em nome de Jesus, pela força do nome de Jesus, eu repreendo nesta hora Satanás da concupiscência, do desejo, da malignidade, do adultério, da promiscuidade, da depravação moral. Saia! Saia em nome de Jesus. Espíritos malignos que se levantam contra esse homem, fazendo ele achar que está numa boa, fazendo ele achar que está legal, que está feliz. Saia desta vida em nome de Jesus. Meu Pai, eu sei que Tu tens um projeto, eu sei que Tu tens uma obra, eu sei que Tu tens algo a fazer na vida desse homem, desta mulher, eu sei que Tu podes fazer, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência agora e tira esse desejo maligno de prostituir do coração desse homem. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que és Criador de todas as coisas, um abismo leva a outro abismo, e esse homem começou com a prostituição, agora está na bebida, nas drogas, e tudo isso está destruindo o seu lar, a sua família, e quem sabe, Senhor, ele esteja mais profundo ainda, num abismo sem fim, caindo, os degraus da decadência humana estão sobre a sua vida. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que haja libertação, que haja transformação, que haja cura, que haja perdão, que haja vida. Senhor, eu creio no Teu poder. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Não faça como Davi. Oh, glória. A Bíblia Sagrada diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e confessardes o seu pecado e derramar o seu coração diante da sua face, Ele ouvirá dos céus, descerá ao seu encontro e sarará a sua alma. Deixa Deus te curar agora. Deixa Deus te curar agora. Deixa Deus te limpar nessa hora. Deixa sair de dentro de você essa maldade, essa malignidade. Comece a entender que você pode pedir perdão. Comece a entender que você pode pedir perdão. Perdoa-me, Senhor.
Comece a entender que você pode perdoar as pessoas que te magoaram, que te ofenderam. Libere esse perdão, solte esse perdão de dentro de você. Se você foi traído, tira essa mágoa de dentro do teu coração. Se você foi traído pelo amigo, pelo companheiro, se você foi traído pela companheira, se você foi traído por pessoas que você ama, se você foi enganado, se você foi apedrejado e aviltado, a tua honra, a tua honra foi ferida. Um gesto que envergonha Satanás é a liberação do perdão. Perdoa, irmão. E você vai ver como grande você vai ficar diante de Deus. Deus é amor e é perdão. E nós somos adúlteros diante dele. E quando falo de adultério diante de Deus, não é o adultério da carne, mas é quando nós, sabendo de todas essas coisas, conhecendo todas essas coisas, ainda damos mais valor ao pecado, talvez à televisão, talvez às concupiscências da carne. Meu irmão amado, Jesus te ama. Jesus te ama muito. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu querido. Deixa Deus trabalhar na tua vida, minha irmã. Porque a partir de agora, em visões, Deus me mostra famílias se unindo. Deus me mostra casais reatando o matrimônio. Eu vejo pessoas reestruturando a sua vida sentimental e dizendo: basta, eu não quero mais viver essa brincadeirinha, chega, eu não quero mais viver essa infidelidade, eu quero ser fiel. E para mim ser fiel a Deus, primeiramente eu tenho que ser fiel à minha esposa. Eu fui convencido pelo poder de Deus, eu acredito no poder de Deus. Então, embora eu seja um rei como foi Davi, eu quero sim ser fiel a Deus. E embora hajam consequências por tudo aquilo que eu fiz, nesta hora eu mudo a minha ação e passo a servir ao Senhor. Se esta é a sua decisão, se esta é a sua decisão, mulher, feche seus olhos agora juntamente comigo. E vamos ter mais um momento de oração a Deus, confessando a Ele os nossos pecados e dizendo: Senhor, precisamos de cura. Pai amado, Pai eterno, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pelas palavras que trouxeste nesta hora, meu Pai. E obrigado pela unção sobrenatural do Teu Espírito Santo. Eu Te apresento, Senhor, esta vida que está do outro lado me ouvindo agora, para que haja cura, para que o relacionamento seja abençoado pelo Teu poder, para que as consequências desta atitude insana ela venha a desaparecer. Eu sei que muitos deles não Te conheciam de verdade, mas hoje Te conhecem e hoje ouviram a Tua voz. Então, Pai, que o Teu juízo seja diferente para cada um daqueles que me ouvem agora. Eu Te peço, Senhor, que haja perdão dos altos céus, Senhor, sobre a vida deles. Perdoa, meu Pai. Perdoa, meu Deus. Assim como eu peço, Senhor, que aqueles que se sentem traídos possam liberar perdão. Ó Deus amado, Deus eterno, Deus de infinita misericórdia, Deus de poder, Deus de graça, magnífico, 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 maravilhoso, poderoso, santo, eterno. Ó Deus, na Tua grandeza sublime, ó Deus, no Teu poderio imensurável, ó Deus, na Tua forma bendita, magnífica, Pai, eu Te peço, Senhor, repousa agora sobre cada lar, sobre cada família, e dê a eles a Tua paz, dê a eles a Tua alegria, dê a eles a Tua felicidade. Meu Senhor, tudo é possível àquele que crê. E eu creio, Senhor, que hoje a mudança de vida e que hoje aconteceu um milagre nesta casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.